Neemias, no capítulo 7, enquanto eles vão se retirando, abra sua Bíblia e vamos fazer a leitura desse texto em Neemias capítulo 7, para nossa reflexão nessa noite. Nós temos caminhado juntos já há alguns domingos, meditando a respeito da vida de Neemias, a respeito desse diário pessoal escrito por esse homem, de tudo que ele vivenciou, de tudo que ele experimentou, enquanto chamado por Deus para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros e as portas daquela cidade. Neemias, capítulo 7, faremos a leitura hoje, do versículo 1 até o versículo 4, antes de pensarmos na lista das pessoas que Neemias fez questão de escrever. Diz assim: depois de o muro ter sido concluído e de eu ter colocado as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Nomeei Hanani, meu irmão, para governar Jerusalém, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu disse a eles: as portas de Jerusalém não poderão ser abertas antes que o sol esteja alto, e os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem os seus postos. Nomeai também guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns nos seus postos e outros diante das suas casas. A cidade era grande, contudo, havia poucos moradores nela, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Pelo quadro que você acompanhou na leitura, o muro estava pronto, as portas estavam colocadas, só dentro de Jerusalém que ainda tinha muito trabalho a ser realizado. As casas não estavam ainda completamente construídas ou reconstruídas, ainda havia muito trabalho a ser feito. Estamos estudando, já há alguns domingos, a importância de reconstruirmos valores cristãos autênticos. Reconstrução é a palavra-chave em Neemias. Quando a gente lê Neemias, algo em nosso coração deve ser incomodado com a necessidade de reconstrução, de parar, refletir e mudar determinados hábitos. Hoje, de maneira muito especial, o que nós temos que reconstruir? Neemias nos ensina que você deve proteger o seu maior tesouro. Aquilo que lhe é mais importante, você deve proteger com todas as suas forças. O que você puder fazer, você deve fazer para proteger aqueles que lhe são preciosos. Tomar decisões difíceis, nós somos chamados a todo momento para fazer isso. Neemias teve que tomar, assim como ele, nós também temos esse compromisso tantas e tantas vezes em nossa vida. E você pode ter certeza disso. As maiores, melhores e mais complexas decisões que teremos que tomar em nossa vida, elas têm uma relação direta com as pessoas mais importantes na nossa existência, que chamamos isso de família. E ao tomarmos decisões com relação à família, na maioria das vezes, creio que nós acertaremos. De vez em quando, nós erraremos. E às vezes, graças a Deus, só às vezes, nós não teremos uma chance de acertar novamente. Nós não teremos chance de consertar se aquela decisão tomada foi uma decisão equivocada. Por que Neemias? Neemias é um homem que via nos seus irmãos judeus uma família, mesmo que não de sangue, mesmo que não tendo o mesmo pai, mesma mãe. Neemias olhava para os judeus e via nos judeus uma família, um povo oprimido, um povo que sofria, que tinha qualidades, que tinha defeitos, mas para Neemias era uma família, e família protege a família, família caminha com a família, família valoriza a família. Neemias sabia disso. Tantos anos depois, nós como igreja também formamos uma família, uma grande família na verdade, uma família da qual nós temos um pai.
E por termos um pai, o cabeça dessa família, nós devemos respeito irrestrito à autoridade dele. Nós devemos respeito integral à forma com que esse pai dirige a nossa casa. E ele é um pai amoroso, ele é um pai que cuida de toda a família, de todos os integrantes, de quem faz parte dessa família. Deus, por ser o pai dessa casa, dessa família, ele merece, ele exige irrestrita obediência da nossa parte. Mas nem sempre foi assim. Na história da humanidade você vai perceber que Deus como pai, ele é deixado sempre em segundo plano, terceiro, se é que às vezes ele é lembrado dessa posição. Será que hoje Deus é respeitado irrestritamente na figura paterna que ele ocupa? E a resposta, não preciso nem pensar muito para dar, é um sonoro e grandioso não. Jesus, enquanto aqui na terra conosco, enquanto homem entre nós, duro, mas ele disse o que precisava ser falado para as pessoas. Deus é nosso Pai, Deus é o dono da nossa vida, Deus ele vem ao mundo, se encarna e morre dolorido numa cruz por cada um de nós, e por incrível que pareça, é mais fácil falar do que somos dele, do que viver exatamente um cristianismo real. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus diz assim: por que, gente, que vocês me chamam Senhor, Senhor, ou me chamam de Pai, se vocês não praticam o que eu ensino? Falar, todo mundo fala. Tem até animal que consegue falar imitando a voz humana, e você conhece vários casos. Na nossa vida a gente sabe que o povo fala muito da boca para fora, e como diz o cancioneiro popular, da boca para fora a gente diz tudo o que quer. Da boca para fora tudo sai, da boca para fora tudo cola, e Jesus diz: por que, crente, você me chama Senhor, Senhor, mas você não faz o que eu mando, você não pratica o que eu estou te ensinando? Em Malaquias 1,6, é interessante, quando o profeta diz assim: ora, o filho deve honrar o pai, e o servo o seu senhor. Se eu, Deus, sou o pai, onde é que está a honra a mim devida? Onde? Eu sou Senhor e mestre, onde é que está o temor e o respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos exércitos a vós, sacerdotes naquela época, e hoje nós, cada um como sacerdote individual diante de Deus. Ora, são vocês que desprezam o meu nome. E talvez o texto mais terrível, doloroso, que tantos e tantos crentes ouvirão um dia, para a desgraça eterna deles. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Texto duro em que Jesus abre o coração para todas as pessoas que ouviam, que caminhavam com ele. Lá em Tiago, talvez o texto mais forte entre todos esses. Jesus, quando ele vem ao seu irmão na carne, e ele diz a Tiago que Tiago deve escrever para a igreja ainda em formação, no capítulo 1, versículo 22, fala assim: sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, porque assim se iludem a vós mesmos. Só ouvir não tem valor nenhum. Viver ouvindo, viver falando, mas não praticando, isso é ilusão, gente. Nessa era que nós vivemos, quanta gente iludida dentro de igreja evangélica espalhada por esse mundo. E é importante você refletir sobre isso. Será que Deus é Senhor na sua vida, meu irmão? Será que Deus, você trata Ele como um Pai verdadeiro que te ama, que quer você de volta? Se a sua resposta for sim, então necessário é você conhecer o que Ele quer para a tua vida. Necessário é você reconhecer tudo que Ele determina para a sua vida, não o que eu quero, não o que eu acho. E hoje, olhando para Neemias, é fundamental você entender essa responsabilidade. E sabe qual é? Proteja o seu maior tesouro. Proteja o que lhe é mais importante na sua vida. A obra, enfim, foi concluída. Tudo bonito,
tudo pronto, tudo parecia bem. Parecia. Os inimigos não descansaram, os inimigos continuavam em volta, à espreita, doido para fazer alguma coisa para destruir aquele trabalho. Deus era o pai desse povo, Deus estava como o rei desse povo, e parecia ainda que pouca coisa tinha para fazer, mas na verdade tinha-se muito ainda que fazer. O bem mais precioso, que eram as pessoas, Neemias percebe que elas estão desprotegidas. Não basta estarem dentro dos muros, para a parte interna da cidade, ainda tinha que ser cuidado, que tinha que ser protegido. É mais ou menos como nós na época de hoje. Nós nos iludimos que colocando nossos filhos em escolas particulares, eles estarão protegidos. Eles serão grandes homens e grandes mulheres, ricos, milionários, donos de si, pessoas poderosas. Nós pensamos isso. Nós pensamos que eles estão tão protegidos que o mal não os alcança porque eles estão numa escola particular. Nós pensamos que pagar uma condução, Uber, uma van, uma lotação, qualquer coisa do gênero para eles, parece que isso está tranquilo. Dar uma casa muito confortável para eles, ter um carro muito bom para carregá-los para cima e para baixo, levar e trazer. Nós nos iludimos achando que isso deixa-os protegidos. Gente, mas eles não estão protegidos em momento nenhum. A todo tempo, onde quer que eles estejam, eles estarão desprotegidos, e você não pode vacilar com relação a isso. O pior inimigo, muitas e muitas vezes, ele vai estar mais perto do que você imagina, debaixo do seu nariz, e você preocupado com o que vem de fora, e na verdade o inimigo está completamente dentro. Para isso você precisa pensar nisso. Você ora a Deus pelos teus filhos todos os dias? Você clama a Deus pela proteção do Altíssimo sobre a vida deles todos os dias? Você sai para o trabalho e clama para que o Espírito Santo de Deus permaneça ali sobre a vida dele, ao acordar, ao dormir, ao ir para a escola, ao voltar, ao ir para a atividade que ele tem que fazer? Nós esquecemos de fazer isso porque achamos que a nossa família não precisa de proteção, porque nós estamos andando na presença de Deus, mas não é assim. A sua família precisa de proteção sempre. Neemias sabia disso, e como Neemias sabia, saiba você também nessa noite, e tome uma decisão sábia ao ouvir dessa palavra. Proteja o seu maior tesouro. Vamos pensar nesse texto, nesse curto texto de 4 versículos, 3 maneiras diferentes para a gente ter uma proteção eficaz, uma proteção que funcione com relação à nossa família. Do versículo 1 ao versículo 2, a primeira proteção eficaz: nunca, jamais terceirize algo tão crucial. Educação, cuidado e proteção da tua família não pode ser terceirizado, porque ninguém fará melhor do que você. Versículo 1 ao versículo 4, não terceirize, em hipótese nenhuma, o que te é crucial, o que é importante na vida que você tem que observar. Versículo 3, também não subestime o mal. O mal existe, é cruel, persistente e muito criativo. Põe criativo nisso. Ele nunca vai desistir dos seus intentos e vai fazer o que puder para destruir. No versículo 4, não superestime pessoas. Pessoas não são iguais, pessoas não são poderosas, pessoas não são blindadas para não errar, para não cometerem falhas. Neemias vai nos mostrar isso de maneira muito clara, na sua preocupação com aquelas pessoas que ele amava. A segurança de quem você ama deve ser uma preocupação real, verdadeira e atual na sua vida. E o motivo é claro: não faltarão inimigos para destruir quem você ama, não faltarão.
eles passam por governantes mal intencionados, e são muitos, professores, educadores, pedagogos e psicólogos com formação ideológica do mal, que estão aí somente para deturpar a mente e a educação teológica dos seus filhos, amigos desvirtuados, eles terão muitos, na vizinhança, na escola, na internet, nos contatos em rede social, prazeres sedutores aos montes, e muitos também, muitas pessoas de mau caráter, prontas, esperando o momento para fazer com que eles caiam, para fazer com que a tua família desabe. Neemias, ele sabia disso, ele sabia que o povo corria sério risco, mas Neemias tem uma lição tão importante para a gente. Enquanto o povo corre risco, ele pensa, mas o povo é muito especial, esse povo é minha família, e como minha família, eu não posso permitir que eles sofram o dano, eu não posso pagar para ver de jeito nenhum, para depois ficar racionalizando os prejuízos. Ele se importa com eles, ele ora por eles, ele viaja durante 4 meses no deserto por eles, ele trabalha por eles e para eles. Neemias, ele faz de tudo por essas pessoas, e agora que a obra terminou do muro e das portas, ele não vai deixá-los desprotegidos, ele não vai deixá-los desprevenidos, porque eles ainda precisavam de Neemias, como a minha e a sua família precisa de você. Portanto, proteja o seu maior tesouro que Deus colocou na sua vida, que Deus colocou nos seus caminhos, para você honrar e dedicar ao cuidado de cada um deles. Acompanhe comigo versículo 1 e versículo 2. Como ter uma proteção eficaz na nossa família? Não terceirize algo tão crucial. Depois do muro ter sido concluído e de eu ter colocado as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Nomeei Anani, meu irmão, para governar Jerusalém, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. O que Neemias está dizendo, ou concluindo, é aquilo que a gente sabe ou deveria saber. Deus nunca terceiriza a proteção do seu povo. Ele trabalhou por isso, ele trabalha até hoje para proteger o seu povo, e ele faz isso de muitas e variadas formas. Por exemplo, Deus coloca pessoas para proteger o seu povo. Pessoas simples, pessoas bem formadas, pessoas bem preparadas, autoridades constituídas, ou simplesmente uma pessoa extremamente simples que Deus coloca em nosso caminho. Mas Deus usa pessoas para nos proteger. E a gente não tem noção de quanta gente luta e batalha para nos proteger, para estarmos em situação confortável. Deus usa seus anjos. Na criação angelical, uma das missões que Deus coloca para os anjos é a proteção do seu povo, porque o povo de Deus é muito especial para Deus, filho para Deus vale muito, e Deus cuida com toda a sua dedicação. Em Hebreus 1,14 diz assim, que todos os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação. Deus usa pessoas, Deus usa anjos, e na leitura que fizemos hoje no Salmo 34, Deus pessoalmente acampa ao redor daqueles que o temem. O Salmo 34 diz, o anjo do Senhor, referindo-se ao próprio Deus, ele acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. E se você teme a Deus, Deus acampará ao teu lado e vai te libertar. E ele completa, provai e vede como o Senhor é bom e como é feliz o homem que nele se abriga. Pena que nós escolhemos tantos outros abrigos e não Deus, exatamente como deveria ser. Deus liberta, Deus protege, Deus cuida daqueles que são seus. E olha, gente, não sei se você percebeu, nós somos tão preciosos para Deus, mas tão preciosos, que Ele manda pessoas, manda anjo, e Ele nos protege pessoalmente. Tamanho amor que Ele tem por aqueles que são preciosos
Para Deus, nós somos sim seu maior tesouro. Para Deus, nós somos a coroa da criação perfeita dele. E se Deus faz isso com a gente, faça isso também com a sua família. Seja um agente protetor em nome do Senhor. Entre as pessoas que Deus colocar na tua vida, proteja o seu maior tesouro. Eu não sou obra do acaso e você não é. Nossos filhos não são obra do acaso, nós não somos acidente de percurso, somos uma obra tão bem feita pela mão de Deus, e Deus ele quer nos proteger, muitas vezes, nos tornando invisíveis aos ataques do mal, nos colocando inacessíveis aos ataques do mal. E Neemias, ele dá uma lição tão clara e importante para a gente, para proteger gente especial. Tenha atitude especial, não terceirize, não brinque com uma coisa tão séria. Olha o que Neemias faz. Primeiro, ele nomeia o irmão dele. Irmão por quê? Porque tem vínculo, é confiável, é íntimo. Esse Anani Neemias conhecia bem. E Neemias ele faz isso para ter alguém diante do povo. Ele não brinca com essa questão, mas ele coloca alguém em quem ele deposita uma confiança tremenda. Ele conhecia bem. Interessante olhar para isso e te perguntar: em quem você confia para deixar seu tesouro quando é necessário? Em quem? Neemias era bastante seletivo quanto a deixar quem ele amava ser cuidado. Pena que nós não somos assim. Mas Neemias, na palavra do Senhor, ele vem nos ensinar: tome esse cuidado, tenha discernimento, não deixe quem você ama nas mãos de qualquer pessoa, principalmente se falar bonito, principalmente se falar em nome de Deus, porque lembre, o pior inimigo da nossa vida, ele é um lobo devorador que vem vestido em pele de cordeiro. Ele não vem com rabo vermelho, ele não vem com palavras feias, ele não é assustador, ele virá com aquilo que agrada. Passe você nos pedágios aqui em São Paulo, e quando você pegar o recibo do pedágio, que a sua alma gele quanto gela a minha, quando eu vejo aquelas criancinhas ali. E são criancinhas que foram seduzidas, iludidas por bala, por doce, por professores, por conversinha doce, que levaram essas crianças e os pais nunca mais as viram, e sabe Deus se um dia terão a oportunidade de vê-las novamente. É isso que o mal faz. O mal ele vem até a nossa família com a melhor das intenções, com a melhor das palavras. Ele ri na hora certa, chora na hora certa. Ele é um artista e Deus diz para você: corre desse cara, foge dele. Mateus 7, 15 e 17. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vocês disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são lobos devoradores. E crente, abre do olho, pelos frutos vocês os conhecerão. Não se colhe uva de espinheiro, não se colhe figo de erva daninha. Árvore boa produz bom fruto, árvore ruim dá fruto ruim. Neemias sabe o que tem que fazer. Ele coloca o irmão dele: irmão, eu confio a minha vida a você, e esse povo é precioso para mim, meu irmão. Você vai gerenciar, você vai cuidar deles. E não só faz isso, repara que ele também coloca Ananias. E por que ele escolhe Ananias para ser o protetor? A própria palavra deixa claro: porque ele era homem fiel e temente a Deus. Ananias era uma unanimidade, ele amava a Deus de uma maneira tão nítida, tão clara, que ninguém duvidava. Ele era um homem que olhavam para ele e viam Deus agindo entre as pessoas. Eu consigo imaginar isso na vida desse homem, e Neemias coloca Ananias para fazer a segurança daquelas pessoas. E por que ele faz isso? Por que ele toma esse cuidado? Por que ele dá esse alerta para a gente? Porque homens tementes e fiéis a Deus, eles amam a Bíblia e tudo que nela contém. Eles deitam sobre a Bíblia, eles leem a Bíblia, eles devoram a Bíblia. Homens fiéis vivem de acordo com o padrão de Deus, gente. Você tem que conhecer quem é lobo devorador e quem é ovelha.
Não sofra pena, não seja destruído, para depois racionalizar o tamanho do prejuízo. Homens fiéis amam a palavra de Deus. Em Neemias, ele coloca alguém que ama a Deus para cuidar do seu povo. A quem você tem deixado a proteção de quem você ama? Em quem você tem confiado a vida da sua família? Pessoas que amam a Deus buscam sabedoria em Deus, se apegam em Deus e não entregam a proteção de pessoas especiais. Não se iluda, gente. Deus não vai cobrar do ombro de terceiros. A educação espiritual da nossa família vai cobrar de nós. E somos nós que temos a responsabilidade de conduzir e proteger espiritualmente quem nós amamos. Hoje, de uma vez por todas, proteja o seu maior tesouro. Proteja quem é especial demais para a tua vida. Enxergue além. Veja o que Deus tem colocado no seu caminho para você ter uma perfeita noção de como protegê-los. Segundo ponto, como que eu faço para ter uma proteção eficaz a quem eu amo? Versículo 3 diz para a gente assim: não subestime o mal de jeito nenhum. Olha o que ele vai dizer: eu disse a eles, a Ananias e a Anani, as portas de Jerusalém não poderão ser abertas antes que o sol esteja alto. Eles abriam a porta ao nascer do sol. Nascia o sol, as portas eram abertas, e quando o sol se punha, eles fechavam de novo. Mas Neemias, ele percebeu que algo estava errado, e ele disse: e os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem os seus postos. Nomeai também guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns nos seus postos e outros diante das suas casas. O que Neemias está dizendo é: o mal existe. Ele não só existe, o mal é cruel, persistente, criativo. O mal, ele não recebe esse nome à toa, e tudo o que ele quer é uma brecha para entrar na tua família, para entrar na sua casa e tomar assento e não sair mais dali, até fazer o grande estrago que ele se propõe a fazer, porque ele rouba, ele mata, ele destrói. É para isso que ele existe. Não precisa muita coisa, uma única brecha, e o mal vem e se apossa de valores preciosos na nossa casa. Um pequeno acesso à pornografia, uma imagenzinha indevida, esquecida no nosso celular, e dá para o filho brincar de algum joguinho, fica tranquilo que ele vai chegar até ele. Um gole inofensivo numa bebida alcoólica inofensiva, um tragozinho inofensivo, um palavrão inofensivo, um comentário mal feito inofensivamente sobre alguém. Acredite, as piores tragédias virão dos menores atos, das menores coisas, e sempre, sempre com as melhores das intenções. Quando perguntado, sempre vai ter um motivo lindo, maravilhoso por trás de tudo isso. Neemias sabia que o mal estava à espreita, louco para fazer o estrago dele. O mal faz isso, ele fica escondido, ele fica à espreita, ele fica pronto, e tudo o que ele quer é que você dê acesso a ele. Ele fica esperando, ele não força a entrada, deu a brecha, ele chega, ele entra e ele fica. Não subestime o mal. E Neemias, conhecendo como o mal é poderoso, ele diz: não abra as portas com o nascer do sol, espera o sol estar a pino, porque todo mundo estará acordado, mulheres, crianças, adultos, e todo mundo acordado, o mal não tem força, o mal não vai entrar. Antes de começar o sol se pôr, fecha tudo, porque o mal, ele aproveita das trevas, da penumbra, ele aproveita do momento em que as pessoas não estão com a acuidade visual perfeita. Por isso que filme de terror só se passa à noite, só é gravado à noite para dar aquele perfil de susto maior nas pessoas. Pedro, nosso querido Pedro, você conhece, na primeira carta dele, no capítulo 5, versículo 8, Pedro sentiu na nuca o gelo do que significa o mal, o quanto o mal anda perto. E lá em 1 de Pedro 5,8 ele diz: o mal, nosso inimigo, ele anda como um leão feroz, louco, rugindo e babando, procurando a quem possa tragar, quem possa destruir. E ele termina o versículo dizendo: portanto,
sede sensatos e vigilantes. Não subestime o mal. A Bíblia manda muitas e muitas vezes: vigie e ore sem cessar. E se a sua família for tão importante para você, você vai fazer isso. Você vai orar, você vai vigiar, você vai se dedicar a elas, porque é isso que Deus deseja para a sua vida. É isso que faremos, e hoje mais do que nunca. Proteja o seu maior tesouro. Proteja o que te é mais importante nessa vida. O mal, gente, não pode vencer essa batalha. O mal não pode vencer essa guerra de destruir a nossa família. Ele está lá fora, ele está à espreita, ele está esperando o melhor momento para fazer isso. Então tome cuidado com ele. Se vai te fazer falta o valor do carro que você tem para a sua família, sacrifique e coloque esse carro no seguro. Bandidos têm aos montes, não existe marca que esteja imune a isso. Ele pode ser roubado e furtado a qualquer momento, pode ser acidentado a qualquer momento, e você não pode se dar ao luxo de fazer tua família passar necessidade, passar apuros, porque você simplesmente não pensou neles e simplesmente tomou esse cuidado tão importante. Se você pode, faça um seguro de vida para a tua família, para que acontecendo alguma coisa com você, eles não vão ficar endividados, eles não vão ficar abandonados e a depender de ajuda de todo tipo de pessoa, se é que ela virá. Se você pode, faça plano de saúde para a sua família, particularmente se você tem mulher na sua família. Gente, mulher sem seguro de saúde, que situação é ficar largada nesses hospitais públicos dessa cidade que a gente vive, de qualquer outro lugar desse nosso país. Não brinque com o mal, gente, não subestime o mal. Use cinto de segurança no seu carro, sim. Não dê o luxo, gente. Acidente a 10 por hora pode ceifar a tua vida, pode ceifar a sua integridade física e fazer você ficar vegetando numa cadeira de roda, numa cama, tendo que a família sustentar você o tempo todo. Não brinque com coisa séria, use cadeirinha para os seus filhos e, se possível, saia sempre mais cedo de seus compromissos para você não ter que tomar medidas desesperadas naquilo que você está fazendo. O seu muro está construído, a sua porta está pronta, mas tranque a sua porta antes de dormir. Tranque a sua janela antes de dormir. Se você pode, tenha um cachorro no seu quintal, sim, mas tome cuidado para você não ser vítima do mal, porque o mal existe, não subestime o mal. Tome cuidado com ostentações, cuidado com rede social, gente, isso é conselho de policial. Você ostenta, e aí fora está cheio de gente que não vê a hora de arrancar dinheiro de você. E o mal, acredite em mim, ele é cruel. Vocês não têm noção o que pessoas fazem com crianças e fazem sem o menor arrependimento, fazem rindo. E uma das vantagens de rede social é a quantidade de filme que você vai encontrar disso. Fazem sorrindo, brincando, torturando, e fazem isso sempre com as melhores das intenções. Tome cuidado com essas coisas, não subestime o mal. Neemias fez isso. Neemias esperava todo mundo acordar, para daí abrir as portas. Neemias, antes de escurecer, ele mandava os guardas: fechem todas as portas, antes que a noite caia. E olha que coisa fantástica Neemias fazia. Ele não colocava guardas quaisquer nas muralhas, não. Eram pessoas escolhidas a dedo, gente. Quem protege melhor a sua família? Quem protege melhor o seu filho? Você. Quem guarda melhor a sua casa? Você. Neemias sabia disso. E olha o que Neemias ele faz quando ele coloca lá no final do versículo 3: nomeei também guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns nos seus postos e outros diante das suas casas. Ele puxava a sentinela de frente à própria casa. E na minha casa não vai entrar inimigo, na minha casa não. Para entrar vai ter que passar por cima de mim, vai ter que matar a mim primeiro, porque a minha casa eu protejo, eu dou a minha vida por aquele que eu amo. Neemias, de uma sabedoria fantástica, gente.
Porque se você subestimar o mal e achar que outros vão fazer esse papel, não se iluda, ninguém tem melhor motivação para proteger a família do que quem faz parte da própria família. Que belo exemplo de Neemias. Assim como ele, proteja o seu maior tesouro, proteja quem é especial para você e quem Deus colocou no seu caminho, mas para você fazer isso, faça com devoção, faça com sinceridade. E devoção e sinceridade implica em confiar a Deus a proteção de quem você ama. Porque senão, tudo que você fizer será vão, não terá valor nenhum, se Deus não estiver à frente. Por exemplo, antes de sair de casa, você ora pelos seus filhos, ao entregá-los à escola, ao buscá-los, ao fazer uma viagem, você faz isso. Você entrega a proteção e a vida deles nas mãos de Deus. Você faz como Jesus ensinou na oração dominical de Mateus capítulo 6. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra meu filho do mal, Deus, livra. Porque hoje vai ter mal cercando a vida dele, Deus. Hoje vai ter gente querendo destruir a vida dele. Deus, não permita, Pai, que o mal sequer enxergue meu filho. Mas que o Teu Espírito Santo, que os anjos e que pessoas, e que o Senhor pessoalmente, acampe ao redor dele. Salmo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil você levantar de madrugada, você dormir tarde, comer o pão de dores, pois assim Deus dá aos seus amados o sono. Se o Senhor não edificar a casa, gente, de que vai adiantar o nosso trabalho todo? Nosso autocontrole, a nossa força, que nós não temos como achamos que temos. Ore pela tua família, entregue a sua família nas mãos de Deus, consagre-os a todo momento ao Deus poderoso que é suficiente para guardar. Ninguém ousa enfrentar uma proteção pessoal e vinda da família. Pode reparar, inimigo não atenta contra nossos filhos na nossa presença, nunca. Ele só faz isso na surdina, ele só faz isso quando nós estamos distantes, longe dos olhos, longe do contato com quem a gente ama. E sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que na nossa presença nós seremos um oponente muito, muito severo, porque daremos a nossa vida pela nossa prole, por aqueles que nós amamos com todas as nossas forças. É assim com você, é assim comigo, é assim com quem está nos ouvindo. Neemias, ele sabia que o ponto mais fraco na cidade eram as famílias. E toda corrente, gente, ela só estoura no elo mais fraco. Qual é o seu elo mais fraco? Coloque sentinela nesse ponto mais fraco. Coloque vigia nesse ponto mais fraco que você tem, para que o inimigo não encontre ali uma brecha, para que o inimigo ali, ele não entre, coloque sentinelas, guarde aquele ponto, porque um descuido pode ser fatal. Hoje, proteja o seu maior tesouro. Versículo 4, encerrando esse texto de Neemias, no versículo 4, ele diz: não superestime as pessoas. Não subestime o mal, ele existe, mas também não superestime as pessoas. Versículo 4 ele vai dizer: a cidade era grande, contudo havia poucos moradores nela, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Pessoas erram, e não importa o nível de maturidade espiritual delas, não importa qual idade elas tenham e quanto tempo elas tenham de experiências com Deus. Pessoas erram, pessoas caem, pessoas falham. Tem pessoas mais fortes, pessoas mais ou menos fortes espiritualmente e pessoas completamente fracas espiritualmente. E Paulo, quando ele escreveu Romanos, no finalzinho, capítulo 15, versículo 1, ele fala assim: nós, ou vocês que são fortes, temos o dever de suportar a fraqueza dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Que dura tarefa, gente.
porque em nosso meio cristão, nem todo mundo é forte como deveria ser, como se espera que fosse. As pessoas são fracas e nós temos que entender isso. Todos pecaram, todos estão destituídos e afastados da glória de Deus, todos. A natureza humana é assim. No entanto, se você tem essa força vinda de Deus, você deve chamar as pessoas a uma reconciliação com o Senhor. Jerusalém tinha pouca gente, era grande a cidade, grande os muros e as portas, mas tinha pouca gente, e pouca gente são poucos olhos para vigiar, pouca mão de obra para trabalhar, tinha poucas mãos para empunharem as armas e proteger, e poucos refúgios onde se esconder, já que poucas casas estavam edificadas, construídas ou restauradas. O povo estava bem protegido de fora, mas por dentro ainda precisavam de uma proteção especial. Neemias sabia disso. Ele sabia que as pessoas precisam de proteção. Muitas delas se acham seguras. É normal isso. As pessoas se acham donos de si, das suas decisões, e não se importam com Deus ou com outras pessoas. Não, porque as pessoas entendem que têm o controle em suas mãos. Adultos são assim, e adultos não querem ouvir. Talvez você pense, só adulto? Não. O adolescente, ele é exatamente assim. Ele quer liberdade a todo custo, ele sonha com a liberdade, ele fica um verdadeiro momento assim, esperando a oportunidade para demonstrar a liberdade dele, para morar sozinho, para fugir de casa, para se relacionar, para fazer o que der na telha, para praticar um esporte radical, ou para arriscar simplesmente tudo por um único momento de prazer e de satisfação. Mas idosos também são assim, e você que conhece idosos, você sabe disso. Já viveram tantas experiências, que o idoso, ele se sente seguro de si, e ninguém sabe melhor o que é bom para ele do que ele mesmo. Aí a teimosia reina, a teimosia impera. Pessoas são assim, gente. Não importa a idade, mas todos precisam de proteção. Mesmo quem não sabe disso, mesmo quem não enxerga, não percebe que o pior inimigo que ele tem é ele mesmo, que o pior inimigo é a própria natureza, e nós ficamos tão cegos a ponto de não enxergar isso. Há muito que você proteger. A tua família, pessoas especiais dependem de você. Há muito que fazer por aqueles que você ama e tem como seu maior patrimônio. Portanto, hoje, proteja o seu maior tesouro. Erramos quando a gente acha que as pessoas são fortes espiritualmente, que eles sabem cuidar de si, que eles podem ficar em casa sozinhos, que eles são filhos nossos, que nós abençoamos, que nós oramos por eles, e em casa eles não farão coisa errada, não acessarão coisa errada. Nós temos aquela ilusão de que tudo vai correr bem, e nós superestimamos o caráter deles só porque o muro está pronto, porque a porta está pronta, porque dentro de casa eles estão totalmente protegidos. Neemias não caiu nesse erro. Neemias sabia que esse povo precisava de proteção até conseguir andar sozinho. Por isso, ele coloca guardas, por isso ele estabelece pontos de sentinela enquanto a vida caminhava. O que eu quero te dizer, proteja a sua família, sendo sentinela na vida deles. Saiba o que eles fazem, saiba quando fazem, e saiba com quem eles estão fazendo. Vigie quem te é importante, cuide de quem você ama, proteja nossas crianças e adolescentes. E eu quero desafiar você, ore por nossas crianças, adolescentes e adultos da igreja. Se você puder, mentoreie, pegue um ou dois, escolha uma dessas crianças e adolescentes e ore durante a semana por eles. Caminhe com eles, sempre que os vir, bata um papo com ele. Igreja, por menor que seja, ela é como Jerusalém, ela é grande, ela é espaçosa, falta mão de obra, falta gente para atuar, falta gente para cuidar dos outros. Então, habilite-se a exercer essa função, coloque diante de Deus aquele nome
daquela pessoa que Deus colocar no teu coração. Faça isso, gente, e proteja o seu maior tesouro. Neemias nos traz um ensino tão precioso de como deve ser o nosso compromisso com aquelas pessoas que nós amamos. E a Bíblia é tão maravilhosa, que ela é um livro real, que fala de pessoas reais e fala para pessoas reais. E gente precisa de proteção, muitas vezes de si mesmo. Proteger de todo o seu comportamento, de todas as suas crenças. Neemias sabia que a missão dele não terminava com a construção do muro, não terminava com a reedificação das portas, ainda tinha um longo caminho para ele prosseguir, que era proteger, que era cuidar do povo. E o grande detalhe fundamental de Neemias, que ele botou família para cuidar de família. É para isso que Deus nos une, gente, em um só corpo. É para isso que Deus nos coloca como família. E na família, não negocie ou poupe recursos com relação à proteção. Invista na proteção de quem você ama. Proteção, ela é importante demais para a gente terceirizar e passar para outras pessoas fazerem isso. Não subestime o mal, não brinque com ele, pois ele existe e é poderoso demais. E por fim, não coloque grandes expectativas sobre pessoas. Não superestime pessoas. Pessoas falham, pessoas são frágeis e muitas vezes não enxergam a realidade de acordo com o olhar de Deus. Todos nós, a exemplo de Neemias, temos um chamado especial nessa noite. Proteja o seu maior tesouro. Proteja quem é importante para você. Convido você a baixar a tua cabeça, fechar teus olhos e a orar nesse momento. Orar pela tua vida e principalmente pela tua família, pela proteção das pessoas que são especiais e que Deus colocou no seu caminho. E eu te convido nesse momento a orar individualmente, a colocar diante de Deus o nome do seu cônjuge, o nome dos seus pais, o nome dos seus filhos, entregar a Deus a vida deles e assumir um compromisso com o Senhor, de que vai orar mais por eles, que vai buscar protegê-los de todo o mal que sonda e que fica à espreita da nossa vida. Deus querido, e assim, Pai, nós terminamos esse culto na Tua presença, felizes, ó Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de estar diante da Tua palavra para compreender, Deus, a fragilidade humana e o quanto nós necessitamos do Seu amparo, do Seu socorro e do Seu cuidado sobre nós. Protege Teu povo, ó Deus, todo aquele que ora conosco nesse momento. Ó Deus, que a Tua proteção especial, vinda dos céus, através de pessoas, dos Seus anjos, do Senhor pessoalmente, esteja sobre a vida, ó Deus, desse que corre risco e sequer tem noção disso muitas vezes. Pai, guarda Teu povo na Tua graça, guarda Teu povo, Deus, com misericórdia. Cuida, Deus, de cada uma das famílias, para que cresçamos, ó Deus, na Tua presença, dia após dia. Obrigado, Deus, por Tua palavra santa, verdadeira, tão atual, ó Pai, à nossa vida, ao nosso coração. E assim, Deus, que o Senhor nos dirija os passos a cada momento, nos dando, Deus, motivação e desejo, para buscarmos sempre viver na Tua presença, de acordo com a Tua vontade, tendo o Senhor como Pai amoroso de nossas vidas. E assim, Deus, nós nos consagramos ao Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença santa e clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos dirija a cada dia. Ajuda-nos, ó Deus, protege-nos, enquanto protegemos nosso maior tesouro, que é a nossa família. Em nome de Jesus. Amém e amém.